Então, muito boa noite. Essa é a aula do Boa Livro dos noite. Espíritos, do dia 22 de junho de 2020. Boa noite. Continuamos na quarentena por causa do coronavírus. Então, agora, nós vamos ouvir a prece da nossa irmã. Vamos acalmando o nosso coração, elevando nossos pensamentos a Jesus, para que a gente tenha nessa aula um conhecimento com a ajuda dos nossos mentores. Iniciando essa semana a nossa aula com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Dirceu, tá sem som. Desculpe. Então, o Evangelho caiu no item 9, no capítulo 9, item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os trunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também, num repente, descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim, menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, mas obedece também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde, na dupla tensão do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro Paris, de 1863. Que assim seja. Bom, somos nós,
Professor, boa noite pro pessoal, viu? Boa Eu noite, cheguei em cima da hora. Em cima da hora? Boa noite. Boa noite. Ainda bem que chegou, né? Boa noite, hoje estamos só em mulheres. Só em mulheres? Quer dizer que eu também? Só mulheres hoje. Bendito ao fruto entre as mulheres. Ah, é? É verdade. Tá bom. Então vamos lá. Tem alguém fazendo comida aí, batendo no prato. Ai, sou eu, tô desligando o arroz, gente, desculpa. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. E hoje nós vamos tratar do tema esquecimento do passado. 392. Por que perde o espírito encarnado? Professor, dá licença, não está aparecendo o texto. Não. Pelo menos para mim, não. Não. Acho que não está aparecendo para ninguém. Não, eu ia avisar agora. Eu esqueci de mostrar, desculpa. Para ninguém. Apresentar. Agora estão vendo? Sim. Sim? Sim. Tá bom. Sim. Sim. Bom, eu vou por aqui que se chegar mais alguém, eu consigo autorizar. Então, lá, 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. (393) Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Se não lembra? Acho que aqui está errado. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tem podido ocasionar? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o seu passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, e as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu atentamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências.
mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. (394) Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade, sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunta então, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão felizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, convidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Tudo isso daí era a pergunta, tá? Agora a resposta dos espíritos. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem ensinar como deveria ter regulado o universo. Esse texto vem bem a calhar com aquele que eu passei para vocês daquele livro Memórias da Mãe do Chico, né? Cartas de uma Morta. Quando ela fala que ela esteve no planeta Saturno, e que lá eles já não estão mais sujeitos a doenças, nada disso daí. Mas mesmo assim, ainda não são, como dizem os espíritos, ainda não são tão adiantados quanto o Jesus, por exemplo. Continua Kardec aqui. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira, em outros nos exaltaria o orgulho, dando-nos, em consequência, o livre-arbítrio, para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário, e basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, o que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra.
Esses mundos em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de um ao sonho. Então, como está, inclusive nessa observação de Kardec aqui, de acordo com o nosso adiantamento, nós, quando formos espíritos superiores, nós lembraríamos de todas as nossas encarnações, de todos os atos que nós tivéssemos cometido, mas já com a consciência tranquila por termos superado todos esses atos, né? Então, não haveria inconveniente nenhum nos lembrarmos desses acontecimentos. Hoje, se a gente fosse lembrar de atos que tenhamos passado, né? Como falou ali, se eu fui rei, eu vou ser orgulhoso, é o que todo mundo... as pessoas chegam no espiritismo de 3 formas, ou pela dor, ou pela curiosidade, ou pelo amor. As pessoas que vêm pela curiosidade geralmente querem saber esse tipo de coisa. O que eu fui? Eu fui rei, eu fui rainha, eu fui príncipe, alguma coisa desse tipo. Aí ninguém quer saber se foi escravo, se foi um perdido da vida, se foi um criminoso, assim por diante, né? Só quer saber se foi rei ou rainha. E se a gente lembrasse alguma coisa desse tipo aí, se fôssemos reis, rainhas, a gente poderia exacerbar o nosso orgulho, né? Ao passo que se a gente tivesse sido criminoso, a gente poderia, inclusive, cair em depressão pelos atos praticados. Então, tanto para o bem quanto para o mal, é bom que a gente não se lembre, embora a gente tenha o nosso livre-arbítrio, a nossa intuição, né? A gente sabe onde nós erramos e onde que a gente precisa aprimorar. Aí que os espíritos batem nessa tecla, né? Que a gente tem uma intuição daquilo que fomos, o que fizemos e o que precisamos melhorar. 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu já estou no Espiritismo há muito tempo. A partir de 85, eu dirigia grupos mediúnicos. E desde aquela época até hoje, né, que já vão para 40 anos praticamente, para 30 e poucos anos, foram, acho que 3 oportunidades que eu fiquei sabendo do passado de alguma daquelas pessoas que a gente estava conduzindo ali, que estavam no nosso grupo. E foram reveladas a mim, não revelei a eles, tá? Mas para que a gente pudesse saber como tratar a pessoa, como fazê-la superar as suas dificuldades. Veio mais como instrução do que como curiosidade. Eu não procurei, mas foi me passado para que agisse de tal e tal maneira para que eu pudesse melhor auxiliar aquelas pessoas. Mas foram 2 ou 3 no máximo que eu fiquei sabendo disso daí. Tá? Fora isso daí, não sei de outros grupos que... Tem gente que procura muito esse tipo de notícia. Eu nunca fui atrás desse tipo de coisa. 396. Nem acho conveniente que a gente deva ficar sabendo muito, não. Não é que se fosse, todos saberíamos, né? Então, Exato. no caso, quando eu fiquei sabendo, foi uma forma de auxiliar a pessoa. A pessoa achava que tinham feito trabalho para ela, que era feitiçaria, que era macumba, alguma coisa, né? E, na realidade, era a consequência dos seus próprios atos de encarnação, que já tinha passado quase 400 anos que ela tinha agido daquela maneira, e ela estava sofrendo uma obsessão muito forte em relação a isso daí. E, graças a Deus, conseguimos auxiliá-la.
396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa um homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. (397) Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem reconhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. E geralmente é, né? A gente melhora a cada existência. Então, não tem por quê. A não ser que a gente não repare o mal que a gente tenha feito, não corrija aquele defeito, a gente volta na mesma estaca, né? Até que a gente supere esse obstáculo. 398A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Ele pode cometer faltas, mas não tão graves quanto as anteriores, né? Nós sempre estamos progredindo. Mas é tal coisa, se a gente nascesse num meio de poucas possibilidades, né, onde o meio nos levasse a sermos criminosos, pode ser que a gente viesse a cometer atos que não tivéssemos feito anteriormente. Mas tudo isso aí está no nosso livre-arbítrio, né? A gente, se estamos nascendo naquele meio, é porque é uma prova pela qual a gente precisa passar. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Chegado ao termo que a providência lhe assinou à vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina, mergulhado na vida corpórea,
perde o espírito, momentaneamente, a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se atende às boas inspirações que lhe dão, o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportarmos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e assim por diante. Então, em relação às provas pelas quais estamos passando, e também, como já foi dito lá atrás, né, em relação ao nosso comportamento moral, a gente pode ter uma ideia do que fomos e daquilo que precisamos melhorar. Então, se, como falou ali, se formos orgulhosos, nós vamos ser humilhados. Se formos avarentos, ricos e avarentos, nós vamos ver uma miséria. E a cada um segundo as suas necessidades, né? Normalmente, quando o espírito tem condição de escolher as suas provas, geralmente nós, né? A gente acaba escolhendo mais provas do que aquelas que a gente pode suportar. Mas somos prevenidos, que é muita coisa, mas a gente é teimoso e quer tentar. Os espíritos superiores acabam permitindo que a gente faça aquela escolha de provas, mas nem sempre a gente passa por todas. Então, para isso é que existe o nosso espírito guardião, que vai nos orientando e vai nos auxiliando, né? E se a gente escolheu muita coisa e os superiores já sabem que é muito, eles já, de antemão, entre eles, já combinam, olha, não vai ser tudo isso não, porque ele não vai dar conta, e não é que a gente vai retroagir, né? Mas a gente ficaria parado. E não é essa a intenção deles, é que a gente sempre progrida. Então, na lide mediúnica, a gente encontra, às vezes, muito espírito reclamando que sofreu muito, que isso, aquilo, aquele outro, e quando a gente os faz lembrar daquilo que ele escolheu e daquilo que ele passou, sempre ele cai na realidade que ele passou por muito menos do que ele havia escolhido, e que a culpa de ter passado por tudo aquilo só cabe a ele, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui? Isso é um espírito encarnado, por isso que tem esse cordão aqui
seguindo com ele, tá? Vocês já ouviram falar desse cordão prateado? Sim. Já também. É o que a imagem está nos mostrando aqui. Então, vamos lá. Nós vamos falar do capítulo 8, que é a emancipação da alma. Alguma dúvida? Vocês querem lembrar o passado? Não, muito obrigada. Quem tem medo, né? Quem tem culpa tem medo. Então, todos nós temos. Eu não quero lembrar o meu, não, só se fosse muito necessário. Ah, a gente tem uma breve noção daquilo que fomos, daquilo que fizemos, né? Ai, Dirceu, eu não tenho, não. Hein? Eu acho que Eu não tenho, não. se você passar por um problema e você começar a analisar o que foi aquele problema, que no momento que a gente está vivenciando um problema, parece que não tem fim, né? Depois que a Olha, gente... professor, eu também não tenho a menor ideia. Não. Eu não sei, eu fico pensando, eu estava aqui pensando, falei, gente, o que será que eu tenho que melhorar, assim, um ponto mais forte, né? E eu não consigo, Exatamente. Eu penso não que às vezes consigo. parece que eu estou marcando passo. Então eu vou dar uma dica para vocês, tá? Por favor. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, você está apontando um dedo. Quantos tem voltados para você? Mais 3, né? Mais três, né? Então, quando a gente vê um defeito, a gente sempre, esse defeito sempre chama a atenção da gente, assim, a gente sempre acha esse defeito nos outros, esse defeito que a gente tem que melhorar, tá? A gente também o tem. Então, Entendi. no íntimo a gente sabe que tem que superar aquilo, a gente encontra muito nos outros. Acha facilmente nos outros. Verdade. É mais difícil de achar na gente, tá? Por isso que Vou fala, observar mais. você tem três apontados para você. Vou me olhar bastante. Nós estamos passando por um momento bem delicado aqui no planeta, né? A Terra, ela vai progredir. Os espíritos que aqui vão habitar no futuro, com certeza, serão bem melhores do que os que habitam aqui hoje, inclusive a gente. Se nós tivermos a oportunidade de nos aprimorar e permanecermos aqui na Terra, nós vamos ter um mundo bem melhor, né? Já estamos vivenciando essa fase já há algum tempo, pelo que eu entendo, já desde do livro dos Espíritos, que a gente começou a entrar nessa fase aí, ela não é uma coisa assim rápida, a gente acha que vai mudar do dia para a noite. É uma fase de transição que leva algum tempo. Mas a evolução tecnológica foi muito grande aqui na Terra, desde a época do livro dos Espíritos, mas infelizmente a evolução moral não acompanhou, tanto assim que ainda hoje em dia a gente vê muita corrupção, a gente vê muitas pessoas olhando para o seu próprio umbigo, quer saber dele e o resto que se dane. Né? Então é uma coisa que o mundo precisa melhorar. E vamos ver. Não sei se vai ser agora com essa fase do coronavírus, que eu acredito que quando a gente superar essa fase, a gente deva mudar o nosso comportamento de uma forma geral, a gente vai olhar o nosso próximo de uma maneira um pouco diferente, né? Não vai ter mais lugar para tanto egocentrismo, embora algumas pessoas ainda permaneçam com essa tendência, né? Mas espero eu que todos nós possamos mudar. Não vai ser fácil, pelo que eu estou ouvindo aí, nós vamos indo até o final do ano nessa lenga-lenga, tá? Com máscara, com um monte de coisa, com restrição. Tá complicado. Alguns países, por exemplo, Japão, na própria China, eles começam a falar que já está numa segunda onda. Esse vírus ainda vai dar um pouco de trabalho para a gente. Então vamos lá, vamos falar o sono e os sonhos. Quem lembra dos sonhos? Eu não lembro de nada.
Eu tenho a Como eu impressão que já eu morro comentei, e ressuscito no dia seguinte, porque eu não lembro nada, nada. É uma coisa Nossa, impressionante. eu também não. eu lembro alguns, bem poucos. Eu E o também corpo lembro muito. é pé sem cabeça. Eu lembro muito poucos. Ultimamente tenho lembrado mais. Mas antigamente era, que nem você falou aí, morria e ressuscitava no dia seguinte. É o que eu faço todo dia. Nossa Senhora. Eu agora comecei a lembrar. Acho que é a vaidade. Vaidade. Então vamos lá. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? O que vocês acham? Vocês estão contentes com o corpo que vocês têm? Com a vida? Ah, eu... Não, né? Eu acho que a gente nunca tá assim, tá sempre querendo alguma coisinha. Então tá bom. o ser humano é insatisfeito por natureza, né? Não sei. Eu acho que, no caso aqui, a gente tem saudade da vida espiritual, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, realmente, o corpo para a gente é uma prisão, né? E quando a gente, todo dia que a gente morre, quando a gente morre, a gente volta ao mundo espiritual lá, que não tem os problemas que a gente tem aqui no mundo material, dá vontade de ficar lá, né? Aí vem, por isso que vem essa resposta aqui que fala da prisão para a gente. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. No grupo do ano passado tinha uma senhora que ela lembrava dos sonhos, lembrava inclusive da vida anterior que ela teve, e tanto assim que a lembrança dela foi tão forte que ela acabou encontrando esse local onde ela viveu, que era em Jacareí. Ela acabou indo lá e reconhecendo o local onde ela viveu. É bem interessante isso daí, né? Mas, no caso, ela lembrou dessa vida anterior. Pelo jeito, ela tinha alguma coisa assim de cigana, né? Pelo que ela comentou dessa vida anterior. Talvez por isso que ela tenha tido essas lembranças. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Isso aqui é uma coisa que acontece com certa frequência. Não sei se vocês já tiveram oportunidade alguma vez assim, de estar num lugar e falar: eu já estive aqui, conheço esse lugar. Aí, quando você começa a lembrar, você vai ver que um dia você sonhou com aquele local, ou alguma coisa assim. Vocês já tiveram essa Eu não tive sensação? essa sensação de local, eu tive essa sensação com situações. É como se eu estivesse revivendo uma situação. É o que falando em cima, né? Que às vezes você prevê o futuro. Eu já tive com local, com situações, com falas, sabe? Já tive. Nossa, mas é uma sensação forte, como se realmente eu tivesse repetido passo a passo daquilo que eu
que eu estou fazendo naquele momento, como se eu já tivesse feito. Quando eu ficar, até hoje ainda acontece, se eu ficar preocupado com alguma coisa no trabalho, à noite, com certeza eu vou sonhar naquilo, é um dos sonhos que eu lembro, tá? Mas eu vou estar trabalhando, é mais a preocupação do que outra coisa, né? Será que isso pode ser uma, tipo assim, a gente está com uma preocupação, acontece isso que você falou agora, a gente sonha e depois, acordado, a gente revive aquilo que a gente sonhou? Sim. Principalmente do lugar. Você sonha que um local, alguma coisa assim, depois de algum tempo você chega naquele local, você lembra claramente, eu já estive aqui, você vai reconhecendo as coisas. Nossa, mas é impressionante, essa sensação eu já tive muitas vezes. Isso daí é bem comum acontecer. Uma vez, com um trabalho, eu tinha um compromisso, eu tinha que levar o trabalho, tinha que entregar na Sadia, lá em Concórdia, Santa Catarina. Eu tinha viagem marcada, tinha que acabar um programa, eu não conseguia. Eu sei que eu fiquei bravo durante a tarde. Eu saí da firma, o meu diretor chegou, onde você vai? Vai embora, tá bravo. Até falei meio ríspido com ele, né? Vocês sabem que à noite eu sonhei com aquele negócio, vi onde estava o erro, eu não consegui dormir, eu levantei, eu saí da minha casa, eu fui lá na firma, acertei o que eu tinha que acertar, voltei para casa, dormi. No outro dia, quando cheguei, eu falei, se o senhor quiser, um alemão, se o senhor quiser discutir, às vezes a gente falando com outro, a gente acaba chegando na solução, né? Eu falei, não preciso mais, eu já vim aqui de noite, eu já arrumei. Falei, como você arrumou? Eu falei, vim aqui de noite e arrumei esse negócio aí. Mas eu acabei sonhando com a solução. Mas não sei, deve ter sido influência de outros espíritos, com certeza, tá? Sonho mesmo, eu só me lembro de 3, e foram sonhos com sensações muito fortes, com morte e perseguição, e com pessoas da minha família mesmo, mas foram 3 vezes que eu me lembre de coisas assim. Estavam perseguindo sua família ou eles estavam te perseguindo? Num deles, eu estava sendo perseguida, fugia desesperadamente. E nos outros, eu presenciei a morte. Uma pessoa da minha família já dentro do caixão sendo levada, e, no caso, a minha mãe, só que eu não lembro qual a situação, eu só me recordo que eu acordei chorando, desesperada nas 3 vezes. De resto, eu não me lembro de mais nada. Esses sonhos de locais, isso daí eu tenho, é mais frequente acontecer. Agora, de perseguição, não lembro. Já tive algumas brigas, mas... Nossa, não, mas era uma coisa assim que, para contar assim, seria meio que um filme, e era desesperador. Aqui, assim, depois, pessoalmente, se for o caso, a gente conversa. Eu já apanhei da minha mulher algumas vezes. Ela tem um sonho muito atribulado. Até quando eu tento falar, não vai me bater essa meu marido me bate com a perna dormindo, sem querer. Quando eu vou ver, eu tenho que segurar ele, porque ele dá uns trimelique nele, que eu não sei o que acontece. Não, já apanhei mesmo. Não é pé, não. É mão mesmo. Levar tapão. Não sei se ela está aproveitando, tá? Nossa. Pode falar, o que você vai falar? Eu não lembro do sonho, não, mas eu acho que meu espírito deve brigar com alguém de noite, porque, nossa, eu deito e acordo mais dolorido, mais cansado que antes de dormir, nunca vi isso, porque ele fica fazendo... A resposta ainda continua aqui, olha. Então vamos voltar lá que acabamos desviando, né? Como podemos julgar a liberdade de espírito durante o sono? Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formando. O que fazemos quando dormimos? Que são sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo? Quando dorme, o homem se acha por algum tempo
no estado em que fica permanentemente depois da morte. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, como volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância de modo a vos ensinar que não vos deveis temer a morte. E não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Realmente a gente morre um pouquinho, né? Eu toda noite, então. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que são mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas dos que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Uma palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, e que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer? O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que havias visto, enquanto dormires. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizeste ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, enquanto, tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da irrelação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares, e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos,
entremeados de coisas do mundo atual é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, e nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Em relação aos sonhos, tem aqueles sonhos que a gente vai para farra, né? Esses daí, geralmente eu lembro, tá? Se bem que faz tempo que eu não vou para farra. Mas, tem um De farra é livro... bom. Hein? Para farra é bom. Tem um livro uma das obras do André Luiz, ela chama-se Sexo e Destino. É interessante que o rapaz, ele é espírita e tal, né? O bonzinho. Aí, à noite, ele, não, porque eu vou trabalhar, ele tinha combinado, inclusive, na noite anterior com os espíritos que ele iria trabalhar e tal. Só que à noite, quando os espíritos vão lá buscá-lo, tá uma turma lá na janela chamando ele, fulano, vamos, né? Aí ele fica em dúvida se ele vai para a farra ou se ele vai trabalhar. Adivinha para onde ele foi? Vocês não adivinham? Qual a fraqueza? Ele foi para farra. Foi para farra. Com certeza. Então, é interessante, porque esse daí, ele não é tão ruim, né? É espírita, tem um monte de coisa. E tem um outro lá que, nesse livro aí, o cara é da pá virada, é viciado, é mundano, né? E um pouco antes desse sujeito morrer, ele acaba se arrependendo, realmente ele se arrepende, se resigna de tudo que ele fez. Ele chega ao mundo espiritual melhor que esse outro que não fez tanta coisa errada quanto ele, né? Era mais ou menos bom, mas o arrependimento do outro foi tão sincero que ele chega no mundo espiritual melhor que o espírito ali, que só de vez em quando que dá umas escapadinhas durante o sono. Não é Santo Agostinho que foi desse jeito também? Santo Agostinho tem uma passagem, ele foi da pá virada, né? Eu lembro de contarem a história dele, eu não li, não. Eu não sei se é a mãe ou a filha dele, acho que é a filha dele que se torna, inclusive, é uma santa, né? A mãe ora a vida inteira por ele. E ele acaba, pela influência da mãe, ele acaba mudando seu comportamento, né? Mas você sabe que é bom esse tipo de ação, né? Eu dei aula numa escola católica, uma escola salesiana. E foi interessante porque eu dei aula durante um ano para uma turma e tinha uma menina, ela era uma loirinha, baixinha, bem feminina, bem minhonzinha a menina. Quando acabou o ano, passado as férias, quando ela voltou do outro ano, nossa senhora, a mulher estava bombada, ela estava musculosa, masculinizada, ela impressionou muito a feição dela, do jeito que ela era e do jeito que ela voltou, né? E foi interessante porque nesse segundo ano começou a dar aula junto conosco uma pessoa que ele tinha sido seminarista, ele saiu, ele abandonou e ele estava voltando à vida do seminário. Então ele começou a dar aula com a gente ali. Eu cheguei na sala de professores, perguntei para o pessoal, vocês já deram aula em tal sala? Por quê? Vocês lembram da menina, da fulana? No passado ela tão bonitinha, tão minhonzinho, tão quietinha. Agora tá parecendo um homem, tá bombada, tá musculosa, tá, né? Unha curta, sem pintar, sabe? A menina foi uma transformação muito grande em tão pouco tempo. Aí eu vi esse padre aí para mim e falou, presta atenção que naquela sala tem 8 sapatão. O quê? Presta atenção. Né? Aí eu comecei a prestar atenção, tinha uma que eu achava que era, já desde o ano anterior, e no fim, conversando com ela, um dia ela falou para mim, professor, eu fico ali no meio dos homens,
Porque se eu ficar lá perto das mulheres, assim, eu fico cantando direto, né? E eu não gosto disso, então eu fico perto dos homens. Eu achava que ela meia sapata porque ela só ficava no meio dos homens. Era o contrário, as meninas ficavam cantando, ela ficou com medo, ela foi lá pro meio dos homens, né? Eu comecei a prestar atenção, falei, puxa vida. Aí eu cheguei para ele e falei, escuta, você sabe que você tem razão, né? Como é que... Falei, meu cara, olha, eu já fiz de tudo na vida, já dei, já comi, já fumei, já cheirei, já bebi, já fiz de tudo. Agora resolvi ser padre. Tá, então você vai ter uma ótima experiência pela frente, né? Porque você vai entender, todo ser humano que chegar perto de você vai ter um desses vícios que você já teve, né? E realmente essa experiência é muito importante, né? Se a pessoa não tem vivência, como é que você vai querer aconselhar o outro se você nunca vivenciou uma situação como aquela? Verdade. Tem muita gente que quer dar conselho, mas você nunca se pôs naquela situação para saber como que é, né? Então, às vezes, é melhor ficar quieto do que ficar falando besteira para as pessoas, né? Sim. Vamos continuar. Ainda o sono e os sonhos. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Aí a resposta. Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Essa pergunta já tinha sido respondida dessa mesma forma anteriormente. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então aqui está a razão da gente não lembrar. Como o nosso espírito e o perispírito ele se desprendem do nosso corpo, a nossa matéria acaba não sendo sensibilizada por essas lembranças. Por isso que a gente às vezes lembra o começo, como falou, acho que na pergunta anterior, né? Quando a gente está se desprendendo do corpo, e lembra quando estamos retornando ao corpo, porque aí a nossa matéria está interagindo com a matéria do perispírito. E se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buena Dicha. Você sabe o que é Buena Dicha? É como os espanhóis falam uma coisa... tem muito... na Espanha tem muito cigano. Então tem aquelas leitores de mão. Os adivinhos, né? Os leitores de cartas, de mão. E aqui então, da Buena Dicha. Pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha mãe, ela sonhava com, não sei o que, ela fala, sonhei com alguma coisa, vai morrer alguém da família. E ela, olha, era 2, 3 dias para morrer alguém da família. Nesse ponto, minha mãe era brava. Para vocês terem uma ideia, se eu estivesse sentindo alguma coisa, ela ligava para mim e falava, o que você tem? Ela pegava de longe, ela captava de longe essa vibração. Mas com sonho ela era brava. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? E são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência. Sobretudo, se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Então, uma prova, né, da gente antever o futuro, como foi dito nas perguntas anteriores aí. Aí prova que não é a nossa imaginação. 105. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, e afinal não se confirma. A que se deve atribuir isto?
pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se tem. Por isso que, quando eu estava preocupado com o trabalho, geralmente eu ia sonhar com o trabalho, né? A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes, e sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre o em que eles pensam. Ademais, não é errado atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Tem um outro lance também. Normalmente, quando a gente está naquele torpor, como ele fala aqui, né, naquele lusco-fusco, pouco antes de dormir, a gente vê alguma coisa e normalmente a gente lembra, porque ainda o nosso espírito está muito ligado, o perispírito está muito ligado ao corpo. Por isso que a gente tem essa lembrança, né? Tem algumas pessoas que, nesse começo de sono aqui, eles sentem, inclusive, o espírito sair do corpo, eles veem o corpo deitado ali, e depois aqui acabam não se lembrando. Mas esse começo aqui, tem muito médium que acaba lembrando dessa passagem, ele vê o próprio corpo. 408. E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, quase sempre, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Então ainda está aqui, o perispírito ainda está ligado ao corpo. Quando a gente ouve essa passagem aqui que o Kardec está perguntando, né? Por isso que a gente lembra parte da frase ou até mesmo a frase inteira. Doutras vezes, no estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. E aí, efeito de visão ou de imaginação é a mesma coisa do anterior, né? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transportar-se e ver. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então é a própria ligação. Ainda estamos ligados, ele fala aí que ainda não estaria, na pergunta dele não estaria adormecido, mas provavelmente a gente já está naquele pré-adormecimento e acaba sendo como a pergunta anterior, né? A gente lembra da frase do que alguém falou, às vezes até da própria pessoa, por causa dessa ligação ainda do perispírito com o nosso corpo. 410. Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, ocodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las,
De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa, e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. 410A. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que, comumente, o espírito as esqueça, quando unir o corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. 111. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que irão morrer. Tem um tio de uma amiga minha, que ele não só previu a data da morte dele, como no dia ele saiu, pagou as contas, já tinha relacionado as coisas que ele tinha, chegou em casa, tomou banho, na hora do almoço com a família, e falou: gente, eu vou morrer hoje à tarde. Já tomei banho, já estou com a minha melhor roupa, já estou assim, já estou assado, aqui estão as coisas que eu fiz, as coisas que precisam ser pagas estão aqui, como vocês vão agir está aqui, e deixou tudo instruído. E morreu naquele dia à tarde. Entendeu? O pessoal falou que não precisou nem dar banho, já estava até trocado, já pronto para a morte. Não gostaria de se passar por uma situação dessa, não. É muito desprendimento. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Principalmente quando a gente vai para a farra, chega bem fatigado depois. Alguma pergunta? Algum sonho? Não. Não? Não. Então tá bom. Então, prossigamos. Eu vou pegar uma água. Só um pouquinho só. Voltei. Visitas espíritas entre pessoas vivas. 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas.
Que utilidade pode elas ter se as olvidamos? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias, que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nestas confabulações. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Se não for tão elevado, é capaz de obedecer, né? Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram, ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperta. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir, desse modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigo se deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto, por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Tem pessoas que às vezes sonham que parentes ou amigos vêm visitá-lo e algum tempo depois, né, alguns dias depois, as pessoas realmente vêm visitá-los, né? Já ouvi vários relatos desse tipo. E aí, algum sonho? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Não, eu também me lembro só disso aí que você acabou de falar, que pessoas sonharam com alguém e de repente a pessoa apareceu. Ah, é? Aí vem a própria a transmissão de pensamento, né? A gente acaba percebendo a vibração da pessoa, né? A telepatia que acaba acontecendo. No futuro a gente vai se comunicar só dessa forma. Por enquanto a gente só se comunica assim quando está no mundo espiritual. Mas tudo é válido, né? Então, vamos seguir. Dizem que não sabemos usar o nosso cérebro usar o potencial do nosso cérebro, né, como deveria. Ainda temos muito, a gente usa muito pouco do cérebro, acho que é 10% só. Você sabe que o cérebro do homem é maior que o da mulher, né? Sim. É 20 e poucos por cento maior. Sabe por quê? Já ouvi, mas não me lembro. Não, é para poder estacionar o carro, tá? Fora isso, não tem diferença nenhuma. Dirceu, Sem graça. eu costumo ter sonhos, por exemplo, eu já sonhei com uma avó que
Isso já eu era pequena, que veio falando no sonho que estava bem, para consolar lá uma tia minha. Eu já sonhei com na verdade, eu acho que aquilo foi uma visão que eu tive de um avô meu nos pés da cama do meu irmão, quando ele estava desempregado. A gente dormia no mesmo quarto, e eu acho que foi mais uma visão, mas me parecia sonho, sabe, assim, meio misturado. É, E isso, eu tenho muita intuição, assim, mas a minha intuição eu não posso pedir, assim, ai meu Deus, me intui se eu vou por aqui, eu vou por ali, ou não sei o quê, sabe, qualquer coisa assim, ela tem que vir assim, e eu, natural. e, e eu não posso pensar nela, se eu ficar pensando nela, ela não acontece. É Hum. engraçado, sabe? É engraçado, já teve umas situações de consulta em médico, e coisas que não eram para dar certo e deram certo, mas eu não estava pensando naquilo. É muito engraçado. A minha mãe tinha muito desses sonhos que você está comentando aí, de ver alguém perto, não sei o quê, familiares principalmente dela, né? Eu já sonhei com a minha avó, com a minha tia, E de e, receber, e é bom que traz uma paz, né? Pelo menos ela, para mim. mas ela lembrava inclusive do que tinha acontecido, entendeu? Então isso daí auxiliava muito ela. Ela tinha, na realidade, ela tinha mediunidade e não acabou não desenvolvendo, né? Que isso é um tipo de mediunidade. A gente que não tem, a gente não lembra de nada. Morre e só revive no outro dia, né? É. Então lá, transmissão oculta do pensamento, que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surgem muitos pontos ao mesmo tempo. Essa pergunta é muito interessante, porque realmente, se a gente for analisar principalmente a parte científica, né, a gente vai ver que fulano de tal descobriu tal coisa, mas simultaneamente a ele, muitos outros estão tendo a mesma ideia, né? Uma ideia que deve pular no mundo espiritual, e os espíritos vêm com aquela ideia até que um acaba levando a taça, né? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado o nosso, o que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, Kardec era cientista, né? Podem os espíritos comunicar-se, estando completamente despertos, os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos, que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos, porque os espíritos não precisam de fala, de ouvir, né? Eles sentem. Então, aí está a emancipação da alma. Vamos ver qual que é o próximo tema. Não, eu não vou entrar nesse tema aqui, porque esse aqui já é mais difícil. Vou deixar para a próxima aula. No ano passado deu, principalmente quando chega ali no sonambulismo,
Vocês estão vendo as aulas aqui, né? Eu estou vendo Sim. os arquivos. Os Assim, arquivos. o título não. O título não dá para ver? Não, então Não. tá. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos estudar letargia, catalepsia e sonambulismo. No ano passado, em relação ao sonambulismo, houve uma certa No meu tá mortes aparentes. morte. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. É isso mesmo. No ano passado nós tivemos, principalmente em relação ao sonambulismo. Esse ano eu já fiz uma separata aqui para passar para vocês o que é a parte medicina, né? O que a medicina fala, por exemplo, da letargia, da catalepsia, do sonambulismo, e, paralelamente a isso daí, qual que é a visão espírita? O espiritismo, como é que ele entende essas coisas? Para a gente poder separar que não é aquilo que a ciência nos fala, a prática nos fala, por exemplo, o sonambulismo é muito comum, a gente vê alguém dormindo, né, que levanta e anda pela casa e faz isso, faz aquilo, aí minha irmã era assim, minha mãe pegava ela pela camisola, ia puxando e falava que não podia acordar, que senão podia morrer. Mas não é esse tipo de sonambulismo que o espiritismo fala, o sonambulismo aqui é uma visão um pouco diferente, então eu fiz até uma separada aqui para passar para vocês, tá? Mas é isso. A gente está um pouco adiantado também nas aulas, que nós já estamos na pergunta. Hoje nós chegamos na 400 e pouco já, né? Triste é que muita gente não está conseguindo acompanhar, né? Espero que estejam conseguindo assistir às aulas. As aulas vão estar disponíveis. Eu acho que nós vamos ter bastante desistência se voltarmos às aulas, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, são 5 fases pelas quais a gente tem que passar. Então, a gente era vermelho, passou para laranja, agora já está na fase amarela, já estão abrindo, acho que até o shopping vai abrir essa semana. Mas se começar... O shopping já está aberto, só que fica só até as 4 da tarde. Mas já abriu aqui em São Vicente? São Vicente Sim, já abriu. Porque Santos vai abrir. Santos é quarta, né? Vai abrir quarta-feira. Santos vai abrir e agora parece que as praias já foram liberadas. Não sei se essa segunda, acho que era essa segunda que ia ser liberada as praias para caminhada, para atividades físicas, menos para presença no sol, né? Ficar no sol, na praia tomando sol não pode, nem barraca, nem nada. Mas para caminhada, corrida, essas coisas pode sim. E manter distância também, né? Não pode ter aglomeração, tem uma série de restrições. Mas eu não sabia que aqui já tinha voltado, não. Não deveria, Sim, inclusive no primeiro dia foi um festival de fotos, de filmagens, porque deu uma baita fila na porta do shopping, né? Parece que nunca foram no shopping. O pessoal foi passear no shopping, né? Não foi comprar. Pois é, pelo visto só estão passeando, porque dinheiro que é bom não tem. Então, isso é uma fase difícil. Não há necessidade de tudo isso, né? Realmente. Ontem, por exemplo, aqui perto teve um luau, não sei se vocês ouviram. Um luau? Não. Aqui acho que era na Ilha Porchá. Olha, foi era já umas 11 e pouco, meia-noite. Eu já estava deitado, só escutava um monte de sirene e eu achei que fosse rojão. Depois, com um monte de sirene, eu falei, pô, será que estão explodindo algum banco aí, estão roubando o banco, né? Mas, pelo jeito, o pessoal se reuniu aqui, estava uma turma muito grande, a polícia veio e começou a dispersá-los. Eles foram mudando de praia e a polícia indo atrás. Tiveram que soltar bomba de gás lacrimogêneo em cima deles, para poder dispersar. Nossa! Isso um domingo à noite, deviam ser todos jovens, né? Porque ficou um bochicho aqui em frente de casa, um falatório tremendo. É difícil. Mas eu tenho ouvido falar que muitos pais não conseguem segurar seus filhos adolescentes, né? Depende da criação que você dá, né? Eu acho que as pessoas ainda não se conscientizaram
do perigo que é esse vírus. Infelizmente, tem muita gente achando, como o Bolsonaro, né, isso daí é gripezinha. Infelizmente, não é uma gripezinha, não. Não foi bem ele que falou, né? De gripezinha foi. Não, quem falou antes que ele foi o Ele Trump. copiou, foi o Drauzio Varela, ele só ironizou depois. Ah, É. é que a estatística que veio era muito baixa, né? Você tinha 2% de mortes, porque eles fizeram muitos testes lá. Realmente, 2% mata menos que gripe. A gripe mata mais do que isso daí, embora as pessoas não saibam. Sim. Gripe, tuberculose é outra doença que tem um índice muito alto. E a tuberculose tem uma incidência muito grande aqui. Sim, Dirceu, eu vi um site falando sobre mortes por doenças cardiovasculares, um site oficial da Associação Brasileira de Cardiologia, mostrando em números reais as mortes diárias por doenças cardiovasculares. É muito maior no início desse ano do que há 2, 3 anos atrás. Só no início desse ano. Bom, já tem motivo aqui para a próxima aula. Infelizmente, mas, por exemplo, tuberculose, aqui as pessoas não comentam, mas tem muita gente com tuberculose. Tuberculose e lepra. Sim, com certeza, muitas doenças, inclusive doenças de pessoas que pararam de se tratar ou então não foram procurar serviço de saúde por medo ou sei lá o quê. Bom, quem está com vontade de fazer a prece da fechadura? Uma só, sem briga, sem disputa, são todos amigos. Faz você hoje. Eu? Faço. Vocês não querem? Lucimeire não quer? Ana Lúcia não quer? Bom, Ana Lúcia já fez a abertura. Lucimeire, você não quer fazer a fechadura? Ficou quieta, não quer. Tô fugindo. Deixa eu quieta. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estiveram conosco, nos auxiliando, nos intuindo, e possamos cada vez mais compreender essa doutrina consoladora, possamos compreender os meandros da nossa vida futura. Sabemos que Jesus está no leme dessa pandemia e temos plena certeza que será para o bem, principalmente do planeta Terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Desejo a todos uma boa semana. Ótima semana para vocês todos. E uma boa noite de descanso. boa noite. Até a semana que vem. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, boa semana para todos nós. Boa noite, é isso aí.